Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Desejamos a você um 2018 aí repleto das bênçãos, das maravilhas do Senhor. Continuamos aqui, em nome de Jesus, toda segunda-feira das 7h30 às 8h, também aos sábados das 7h30 às 8h, e também a reprise de um dos programas na madrugada de sábado para domingo, tá bom? Então você que tem prestigiado, acompanhado, você que mora aí em Poços de Caldas, sul de Minas aí, maravilhosa, uma região bastante próspera, de pessoas assim, abençoadas pelo Senhor. Então, meu amado, eu quero dizer aí para você também, aí de Bandeira do Sul, nós estamos com um trabalho em Bandeira do Sul, começo assim de visitar, tá? Os irmãos estão indo visitar, você que tem aberto as portas para nós aí, que Deus esteja honrando a tua vida. A palavra de Deus fala que aquele que dá um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então nós sabemos que você que tem aberto aí a porta da sua casa, recebido o missionário, você está recebendo o Senhor Jesus Cristo através desse missionário, porque lá em Lucas, no capítulo 10, também diz que aquele que recebe Jesus, recebe o Pai. Então, você vê a importância de nós recebermos um missionário, tanto você aí de Bandeira do Sul, também Machado, Campos Gerais eu creio que não pega, mas talvez na redondeza ali, pega a TV Poços, Você também de Serrania, e toda essa região nós pretendemos também ter um trabalho em Caldas, ter um trabalho aí em Botelhos, continuar o trabalho em Cabo Verde, que nós começamos um trabalho, nós pretendemos continuar um trabalho, é todo o projeto nosso, nós estamos trabalhando, temos estratégia para que possamos alcançar essa região, aonde a TV Poços alcança, nós pretendemos alcançar essa cidade. Esse é o projeto da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Então, 2018, eu creio que com a graça de Deus, com a proteção do Senhor, com a direção do Senhor, nós chegaremos até aí, tá bom, meu amado? Você vai agora assistir aí uma vinheta do nosso programa, e também você vai acompanhar a passagem de ano, o culto da virada, quase a maioria das igrejas chama culto da virada. Então nós tivemos também um culto da virada. Para mim, na minha opinião, foi o melhor culto da virada que nós tivemos. Não é questão simplesmente palavra, mas o ambiente, Estava assim, muitos irmãos que eu conversei, que nós tivemos a oportunidade, eles falaram, puxa vida, está tão maravilhoso, Sem aquela pressão, de aquelas pessoas que muitas vezes vêm ali para pressionar. Então foi um culto maravilhoso esse daí, e isso mostra, um sinal do ano que nós vamos ter. Porque Deus, Ele trabalha com sinais também. Então você vai assistir logo em seguida. Hoje nós vamos falar sobre a porção dobrada de Elias para com Eliseu, tá bom? Logo em seguida nós retornaremos. Esse é o
Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Então você acompanhou algumas imagens aí do culto da virada. Amado, nós estamos, o tema do nosso ano, 2018, é a porção dobrada do Espírito Santo. Então, eu gostaria de ler alguma coisa com você em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Aqui no tema da minha palavra diz assim: Elias é levado aos céus. A partir do versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Presta atenção nessas palavras. Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Outra palavra, Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhes disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Outra palavra também, Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. Eles perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhes disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Outra palavra também de destaque, Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Versículo 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Até aqui, meu amado. Então veja bem, muitas vezes nós queremos a porção dobrada, né? A gente é um texto usado aí quase que diariamente, né? Aqui na igreja nós usamos muito essa palavra porção dobrada, e eu creio que a maioria das igrejas também usa essa palavra porção dobrada. É algo assim que nós, no meio evangélico, nós usamos muito. Então as pessoas querem, só que as pessoas não querem pagar o preço de ter a porção dobrada.
Eles querem, não, porque eu quero a porção dobrada. Geralmente as pessoas vão a um acampamento, não, eu quero a porção dobrada. Vão a um seminário, eu estou buscando a porção dobrada, eu quero aquilo que Eliseu pediu, né? Da mesma maneira que Eliseu pediu a Elias, eu também quero. Só que as pessoas não querem pagar um preço da porção dobrada. Então veja bem, aqui nós já estamos vendo no capítulo onde Elias é arrebatado. Mas se você pegar uns capítulos anteriores, você vê, por exemplo, que Eliseu, ele aceita a convocação para acompanhar Elias. Ele tinha uma família assim, até bem sucedida na época, né? Se você ler detalhadamente, era um jovem que tinha um grande respeito pelos seus pais, não era um jovem assim que andava numa vida ociosa, mas ele tinha o seu trabalho, ele também tinha um grande respeito, tanto é que antes dele acompanhar Elias, ele faz ali um banquete na despedida. Então você vê, por exemplo, o caráter, você vê a índole desse jovem. Primeiro, ele aceita o desafio. Quem não aceita desafio não vai ter porção dobrada do Espírito. Para que Deus vai dar porção dobrada do Espírito? Você acha que Deus vai entregando algo assim para qualquer um, de qualquer maneira? Para quê? Muitas pessoas querem isso para auto se promover. Então Deus, Ele conhecendo o coração, Ele não vai dar. Então aonde não tem desafio, você quer a porção dobrada, por exemplo, você é um pastor, né, de uma igreja. Você quer uma porção dobrada para quê? Você quer para a tua igreja, por exemplo, ficar famosa naquele local? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com almas. Tá? Então, a missão daquela igreja é almas. Que nós temos que, aonde nós estivermos, nós temos que evangelizar aquele local. Nós temos que levar a palavra àquele local. Então, esse é o primeiro propósito da igreja. Se o propósito teu for esse, claro que Deus vai te dar a porção dobrada do Espírito. Por quê? Você vai usar aquilo ali em benefício da causa do Senhor, não em benefício de uma causa, por exemplo, própria. Não, da causa do Senhor. Então, quando nós aceitamos desafio, por exemplo, você aceitaria um desafio de deixar tudo, deixar a tua família em favor da causa do Senhor? Nós sabemos que a maioria não deixa. Não deixa. Eles querem servir na igreja, tendo ali um cargo na igreja, tendo uma posição na igreja, mas ninguém quer renunciar a nada. Então não vai ter porção dobrada do Espírito Santo. Eles não querem renunciar, eles querem estar ali, né? Servem, a hora que aperta um pouquinho, eles dão a saída, né? Pela culata, aquela coisa tudo assim, mais um jogo assim de malandragem, que muitas vezes nós queremos usar com as coisas de Deus. Isso não funciona, porque Deus só vai dar aquele que realmente conhece o coração. O ser humano pode, né, fazer isso por você, tal, mas Deus não faz. Pode ter certeza que não faz. Porque quem iria dar a porção dobrada não era Elias. Não era Elias. Elias estava ali sendo usado por Deus, fazendo a obra do Senhor. Agora, quem iria dar a porção dobrada do Espírito, isso é coisa de mistério com o Senhor. Não é simplesmente eu passar, né, para um discípulo meu aquela porção dobrada. Não é assim, olha, pega, toma para você. Não existe isso. É Deus que dá. Tá? É Deus que dá. Então, ele aceita aquele desafio. É só você ler, né? Final ali do livro de 1 Reis, que você vai entender. Ele deixa, né? Deixa toda ali até uma situação de conforto. Ele deixa e ele acompanha Elias. Agora, chegando aqui no capítulo 2, você vê, por exemplo, o empenho dele, você vê a dedicação, o amor e a aliança que ele tinha com Elias. Outra coisa também, muitas vezes nós queremos trabalhar longe dos nossos líderes. Isso é uma situação assim que o inimigo coloca, né? Já é uma estratégia do diabo para que você trabalhe longe do seu líder. Aliás, existe até dentro de igrejas pessoas que elas ficam incomodadas quando você está perto de um líder. Parece que elas não querem que você chegue perto de um líder. Eu já tive
na minha caminhada com o Senhor, e graças a Deus sempre eu estive perto de líderes, sempre eu estive ali ouvindo, né, aceitando aquilo que eles estavam falando, concordando com aquilo, mesmo não entendendo naquele momento, mas quem era eu para discordar de uma autoridade espiritual? Porque quando você está discordando de uma autoridade espiritual dentro da tua igreja, um pastor que cuida de você, que te tirou lá das profundezas do inferno, que Deus usou, por exemplo, naquela cidade, que Deus usou naquele bairro, chegou ali, enfrentou tudo, e você foi liberto através daquele ministério, daquela vida, daquele pastor, quem sou eu? Quem sou eu para levantar? Isso aí é uma situação assim, eu vou dizer, meu querido irmão, é uma das coisas que Deus mais abomina na palavra, tá? Das coisas que Deus mais abomina. Agora, por outro lado, você vê, por exemplo, Eliseu sempre perto de Elias, mesmo que as pessoas, né, ele vai a Gilgal, e ele diz assim, né, Elias diz para Eliseu, olha, fique aqui. A palavra Gilgal significa afastar, mano, tá? A origem da palavra é afastar e também liberdade. Como que, por exemplo, você quer uma porção dobrada do Espírito Santo se você não afasta do mal, se você não afasta dessas pessoas que te levam para o caminho errado? E dentro da igreja existe isso, não é só lá no mundo. Dentro da igreja nós temos que tomar cuidado, porque existem pessoas que elas estão ali não para deixar aquela igreja crescer, eles querem ter um grupinho de bons amigos, né? Faz uma festa ali, um churrasquinho aqui, no meio, por exemplo, no meio de pessoas ali que eles não bebem, não fumam, tem umas amizades, ali também você pode vender os seus produtos, não dentro da igreja, mas você já tem um círculo de amizade ali, pode vender os seus produtos de beleza, pode vender, então é bom isso aí, a pessoa, ela quer ser sociável. Mas a igreja não está ali simplesmente para eu ser sociável. A igreja tem um propósito. E se nós não tivermos um propósito, é só um grupinho de amigos. É só um grupinho. Dali um pouquinho você invoca com aquele grupinho de amigos, você vai para outra igreja, tenta arrumar um grupinho de amigos ali, invoca com aquele, daqui a um tempo vai para outra. Isso não é igreja. E isso não é pessoas de Deus. Isso é pessoas usadas pelo diabo. Então, a igreja tem um propósito. E se verdadeiramente nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor nos chamou com propósito. Claro que quando você chega a uma igreja, você não sabe o porquê daquilo, mas à medida que você vai aprendendo a palavra, vai tendo vida com o Senhor, você vai sentindo a necessidade daquilo. Claro, isso é óbvio. Ninguém chega dentro de uma igreja de um dia para o outro, não, porque eu vou ser isso, não, isso é fogo de palha. Mas ao decorrer do tempo você vai aprendendo, você vai sentindo a necessidade, você vai aceitando os desafios. Mas primeiro nós temos que afastar, né, aquilo que é mal e estarmos perto de pessoas que venham trazer algo de bom para nós. Então afasta, meu amado. Então a primeira o significado dessa palavra Gilgal é afastar. A segunda é liberdade. Liberdade do quê? Por exemplo, quando você está perto de um homem de Deus, comprometido com um homem de Deus, né, você começa a sentir, né, aquela liberdade de poder fazer a obra de Deus. Você tem isso. As outras pessoas entendem ao contrário. Geralmente tem pessoas que parece que ela quer te tirar de perto das pessoas de Deus. Então, quando você está perto de uma pessoa de Deus, você sente, né? Porque você está perto de uma pessoa que ela tem a autoridade do Senhor. A gente precisa saber o que é uma autoridade espiritual. Isso daí não é adquirido de um dia para o outro. Tá? É uma autoridade, e a palavra de Deus, ela fala muito sobre a autoridade espiritual. Se nós temos que obedecer até às nossas autoridades governamentais, imagina a autoridade espiritual. Aí você começa a ter liberdade, porque a pessoa que está ali, aquela autoridade espiritual, vê que você, por exemplo, é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa confiável. Aí, claro que você vai tendo liberdade para fazer a obra de Deus, porque a unção vem, porque eu vou fazer a obra de Deus. A Bíblia não aceita. As pessoas que se
né? Quer fazer a obra de Deus. Eu vou fazer sem. Ela não, a Bíblia, ele pode até fazer, mas Deus não aceita aquilo. Deus não aceita. Então, amado, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Então, nós precisamos afastar, né? Primeiro, de pessoas que não querem que nós cheguemos perto de uma autoridade espiritual. Não, o que você está fazendo? Você está bajulando. E tem uns que usam até a expressão, não, o pastor lá, o apóstolo, o bispo, ele não gosta disso. Não, mas como que não gosta? Para eu conhecer você, a gente precisa estar próximo. Como que Jesus conheceu os discípulos? Na proximidade. Então, a pessoa que, por exemplo, ela fica longe de uma autoridade espiritual, tal, como que ela vai? Não, ele vai me ver aqui. Não existe isso, minha amada. Para a gente conhecer um ser humano, a gente precisa estar próximo, né? Então, quando nós estamos próximos, nós estamos dando uma oportunidade também. Por que as pessoas muitas vezes não aproximam de uma autoridade? Primeiro, o medo do seu pecado, né? Ser reconhecido, é um medo. Isso daí já é um problema muito sério. Nós estamos diante de autoridade espiritual, nós estamos ali também para sermos libertos, para sermos curados, para sermos sarados. Toda autoridade espiritual, a princípio, ele não vai fazer um julgamento sobre você, ele vai te ajudar, ele vai estar ali te levando a uma libertação, te levando a uma posição espiritual, nível maiores, né? Então, tome cuidado, meu amado irmão, para que você não caia, né, nesse comodismo da igreja, achar que igreja é simplesmente um grupo de amigos. Não, Deus nos chamou com um propósito. E para eu ter a porção dobrada do Espírito Santo, não é só ficar falando e orando, não. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que aceitar os desafios. Quando é colocado um desafio para você, você começa a reclamar, murmurar, achar que aquilo ali é muito. Como que você vai ter porção dobrada do Espírito Santo? Então, se for a Gilgal é um lugar de afastar, sair. Aquilo que está impedindo o seu crescimento espiritual, afaste disso. Fique longe. Vários lugares da Bíblia mostram para nós, inclusive o livro de Jó, né? Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, e ele afastava-se do mal. Agora, o que é o mal? Será que o mal é simplesmente droga? É simplesmente álcool, cigarro, prostituição, adultério? Não, na igreja nós vemos muitas pessoas maldosas, pessoas caluniosas, pessoas fofoqueiras. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Porque o diabo ele vai trabalhar para que você não cresça, para que você não tenha um verdadeiro propósito. Ele vai trabalhar para te manter um crente simplesmente dentro da igreja, né? Um crente acomodado, um crente só religioso, um fariseu da vida. Então esse é o propósito do diabo. Mas o propósito de Deus é te levar a ter a porção dobrada. Mas para eu ter a porção dobrada, eu preciso ter uma vida de renúncia, aceitar os desafios. Cada desafio que eu aceito, eu vou tendo uma porção dobrada, né? Se você, por exemplo, está sentado na igreja, você aceita um desafio, significa que naquele ano você vai estar trabalhando para o Senhor. Você precisa, Deus vai te dar, você vai buscar o Senhor, você vai orar, vai ler mais a Bíblia, e você vai tendo isso. Agora, parado, simplesmente, eu quero a porção dobrada porque falaram que eu vou ter. Deus não trabalha dessa maneira, não. Tá bom? Deus não fica fazendo receita. As coisas de Deus não é simplesmente copiar uma receita e fazer o bolo, não. A gente precisa pagar um preço, tá? De renúncia, de aceitar desafios. Aí eu tenho certeza absoluta que você vai ter a porção dobrada. Certeza. Próximo programa, nós vamos continuar falando. Nós vamos falar de outros locais, né? O que aconteceu. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra
que traz revelações profundas para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus querido, porque é um tesouro precioso, meu Pai amado Deus. Um tesouro, Senhor Deus querido, que a gente pode ler várias vezes. E sempre que nós lemos, Senhor, nós queremos, Senhor Deus querido, ler cada vez mais e sermos alimentados, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, minha amada.